Vamos falar de saúde aqui no BG? A coqueluche, doença que pode iniciar com um simples resfriado e que pode levar a complicações mais graves, tem preocupado profissionais de saúde e acendido o alerta no país. Nossa equipe conversou com um médico que vai explicar para a gente os riscos que essa enfermidade pode oferecer à nossa saúde. A reportagem está aqui, pode balançar. Infecciosa e altamente transmissível, mas que pode ser controlada com a vacinação. A coqueluche afeta as vias respiratórias, causando diversos sintomas. Este médico pediatra explica os riscos que a doença oferece à saúde dos pequenos. A coqueluche é uma doença bacteriana respiratória, que acomete principalmente as criancinhas abaixo de 1 ano, 2 anos. E uma doença hoje que está voltando em voga, está voltando a nos preocupar devido à baixa aderência à vacina. Como que ela é transmitida? A coqueluche é transmitida basicamente por secreções, a gente fala que são aerossóis, via tosse, via espirros. Quanto menor a idade, os riscos maiores são relacionados ao principal sintoma dela, que é a tosse. O paciente, quanto menor, ele apresenta mais riscos de apresentar uma apneia, que é quando ele pode fazer tosse, e ele faz um episódio de cianose, que é quando a criança fica roxinha, e ela apresenta uma apneia, ela para de respirar por aquele momento. Os riscos maiores estão relacionados às crises de tosse que essa doença causa. Segundo a Secretaria de Saúde de Governador Valadares, o município registrou neste ano 2 casos da doença em crianças menores de 1 ano. De acordo com o pediatra, um dos motivos para a baixa procura é a desinformação. A gente teve nos últimos anos um questionamento muito grande em cima de vacinas, E aí, eu não sei se é aliado à falta de campanhas, eu não sei se é aliado ao medo da população depois do Covid, o medo da vacina mesmo, mas é uma vacina super segura, uma vacina antiga, se eu não me engano, é dos anos 70, uma vacina muito segura. E assim, toda vacina pode ter o seu efeito colateral, ela tem inclusive efeitos colaterais que na maioria das vezes eles não acontecem, são bem raros, mas que assim... essa não procura da vacinação que está fazendo uma doença muito, muito preventiva, uma doença que pode ser erradicada, voltar e nos preocupar de novo nesse momento. Segundo o médico, a doença se divide em 3 fases. A primeira fase, a característica dela principal são sintomas catarrais. Rinorreia, que é a coriza, congestão nasal, é como se fosse uma gripe, os primeiros dias. Depois ela migra para uma fase de mais sintomatologia, que é mais relacionada à própria doença mesmo, que é a tosse. A doença da coqueluche, o problema dela real é a tosse. Então é nessa fase que a criança apresenta as crises de tosse. A gente chama na pediatria de tosse paroxística. Nada mais é do que são crises de tosse. Hoje a coqueluche, ela está dentro da vacina que chama pentavalente, Então a gente faz ela aos 2 meses de idade, aos 4 meses, aos 6 meses, a gente tem um reforço com 1 ano e 3 meses e o último reforço aos 4 anos. Segundo o médico, a vacinação ainda é o melhor caminho para se evitar a doença. E por mais que ela afete bebês e crianças, as grávidas também devem procurar um centro de vacinação durante todo o período gestacional. A gestante tem que tomar uma vacina que a gente chama ela, no nome técnico, de DTP acelular. Nada mais é do que uma vacina especial, uma vacina mais adequada para ela, que não tem o vírus vivo, que não vai gerar nenhum problema para ela enquanto gestante, que vai prevenir a transmissão vertical, que é a transmissão dela para o bebê, principalmente no momento que a criança nascer. E o especialista faz um chamado aos pais. Eu falo para os pais procurarem a vacina, todas as vacinas na verdade, mas a vacina de coqueluche é uma vacina super segura, uma vacina antiga, com muitos estudos, muito se trabalhou em cima dela para que ela fosse desenvolvida e é extremamente essencial, A gente vai viver no começo do ano agora de novo, no final do verão, no começo do outono, a crise maior, que é quando nossos casos disparam, não só de coqueluche, como de bronquiolites, de Covid, de todas as síndromes gripais. Então se a gente conseguir fazer essa vacinação para coqueluche, é menos um problema que a gente vai ter no pronto-socorro. É menos fila, é menos criança passando mal, é menos transmissão viral. Quanto mais a gente vacinar nossas crianças, mais a gente vai conseguir conduzir outras patologias, por exemplo. Bom, a reportagem está aí, foi dado o recado, mas eu quero chamar a atenção para essa frase que a nossa edição colocou aí, Está tratando de coqueluche. Dá uma olhada na frase, você de casa. Você que é pai, mãe, responsável, dá uma olhada na frase. Médicos dizem que vacinação é a melhor medida para prevenir. É a vacinação. Aí, a vírgula. Mas
baixa adesão, está preocupante. E a gente sempre está falando de campanha. A vacina está lá disponível. Não é de graça. Isso tem que ser falado. A vacinação é pelo SUS. Ah, mas o SUS é de graça. Não. A gente paga imposto para isso. É um retorno dos nossos impostos. Para de ficar falando que as coisas não tem nada de graça nesse país, não. Mas tá lá, a vacina está disponível lá. Aí os responsáveis não levam a criança. Uma pergunta pro meu editor que está aqui dentro. A criança consegue ir lá sozinho para se vacinar? Ela pode? Não pode. Já pensou, meu neto Henrique chegar lá? Eu vim vacinar. A responsabilidade é minha. Minha não, né? Da minha filha. Eu só em segundo caso.